Se eu quisesse começar a viver de dividendos, então eu começaria por essas três ações que estão muito bem posicionadas na máquina de dividendos, a estratégia do Clube do Valor, com foco em ações de dividendos. E nesse vídeo aqui, eu e o Filipão, meu sócio, vamos te contar quais são essas ações e, mais importante do que isso, como é que funciona esse método e como é que você pode fazer para investir com estratégias muito claras. Filipão, conta aí qual é a primeira ação que a gente estaria comprando. E sem muita delonga, já vamos para a empresa número 1, a MAHLE Metal Leve, de código LEV3. Essa que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos também. No último ano, essa empresa caiu 7%, mesmo já considerando o pagamento de dividendos. A performance de preço no passado recente não é tão positiva, mas nos últimos 5 anos foi uma alta de 143%. Só que esses 140 e poucos por cento teriam virado 45% se a gente tivesse tirado o reinvestimento de proventos na conta. No primeiro TRI de 2024, a MAHLE Metal Leve já divulgou seus resultados e a alta foi de 7,7% no seu lucro. Inclusive, a MAHLE Metal Leve passou por uma polêmica de mercado quando ela fez um follow-on, onde muita gente acusou a empresa de estar captando novos recursos no mercado através do follow-on para conseguir honrar os dividendos aos seus atuais acionistas. Mas apesar disso, a expectativa que ficou para 2024 é que o dividendo da empresa siga muito alto. E a gente vai olhar para isso daqui a pouco. Se a gente for olhar puramente para o dividend yield da empresa dos últimos anos, o que a gente vê é de 2020, onde ela chegou no mínimo de dividend yield praticamente em zero, para cá, ela praticamente vem somente aumentando, ano após ano, essa distribuição de proventos, comparado com o preço, chegando a distribuir praticamente 28% ali em 2023. E se a gente olha o payout da empresa, a gente vê que essa curva ela é praticamente paralela. Em 2020, a empresa não distribuía quase nada do seu lucro, em 2023 ela distribuiu mais do que seu lucro e agora está tendendo a voltar à normalidade. Agora, por que eu estou citando a MAHLE Metal Leve nesse vídeo? É porque, dentre outros filtros da máquina de dividendos, ela está com a média de dividend yield dos últimos 3 anos muito elevada, mais especificamente na casa de 18% nesse momento, que coloca ela na terceira posição de empresas mais pagadoras de dividendos. E aí a gente chega aqui na MAHLE Metal Leve no próprio Google, você digita, você vai ver uma queda de mais de 21% nesse momento na cotação da empresa. Isso bem concentrado ali num período entre setembro de 2023 até novembro, onde a queda foi justamente de uns 40%. Um dos critérios primordiais da máquina de dividendos é comprar aquelas ações que tenham estabilidade no pagamento de dividendos e tenham alto dividend yield nos últimos 36 meses. E eu sei que muitas pessoas pensam, mas Ramiro, olhar para o passado para tentar projetar dividendos futuros não é burrice? Quer dizer, o futuro não vai ser diferente do passado? Eu entendo muito bem essa dúvida. Eu concordo, o futuro ele vai ser diferente do passado, só que a gente só não sabe o quanto. E aí existem duas formas de você investir. Uma forma é o que a gente chama de forma qualitativa, que é você analisar o cenário, tentar projetar quais vão ser os resultados de cada uma das empresas na bolsa e tentar projetar quais vão distribuir mais dividendos, que eu já te adianto, eu não gosto dessa forma, que acredito que tenha muito espaço de seres humanos colocarem seus vieses comportamentais e emocionais nessa decisão. E a outra forma é olhar para o passado e ver o que foi consistentemente bem no critério que a gente está olhando e comprar essas ações. Mas aí quando a gente vê uma Petrobras da vida com um dividend yield médio dos últimos 36 meses altíssimos, a gente sabe que o dividendo não vai necessariamente continuar tão alto. Mas o que a gente sabe também é que, primeiro, essa estratégia funcionou no passado. A gente fez o backtest com esses mesmos critérios e a máquina de dividendos rendeu muito mais do que o Bovespa nos últimos 25 anos. E além disso, a gente sabe que essa estratégia, com esses critérios, olhando para dividendos passados, na média gera mais dividendos. Nos últimos 12 meses, a carteira da máquina de dividendos gerou um dividend yield maior do que o Ibovespa e do que o índice de boas pagadoras de dividendos da B3. Então a gente tem convicção de que no longo prazo investir assim funciona. E eu te pergunto, você é um investidor que se identifica mais com a forma qualitativa de tomar decisões ou quantitativa? E se você se identificar com a forma qualitativa e seguir ela hoje, você não sente que as suas decisões de investimentos te tomam muito tempo? Porque esse é outro problema de investir de forma qualitativa. Você não sente que às vezes você fica inseguro na hora de decidir quais ações comprar? Um terceiro problema? Bom, se esse é o teu caso, eu queria te convidar para uma sessão totalmente gratuita, sem compromisso, de análise e diagnóstico de carteira. Uma reunião com um especialista aqui do Clube do Valor que vai olhar para como você está investindo, vai te mostrar o que a gente faria diferente, te explicar o porquê e te apresentar um plano de investimentos. Tudo isso de graça. Se a gente entender que a gente consegue te ajudar a investir melhor, fazer também uma proposta comercial para você se tornar cliente de Wealth, um serviço que a gente presta já há 8 anos, atendendo mais de 2 bilhões de reais de patrimônio de clientes. Se você tem um bom patrimônio, 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões ou mais, essa sessão faz muito sentido para ti e vai te ajudar muito. Tanto é que essas sessões de análise de carteira são muito bem recomendadas. Essa pessoa aqui, que alguns meses atrás passou por essa sessão,
falou que a avaliação foi direto ao ponto e tem um método claro que traz resultados. Então, se você quiser ter acesso a uma sessão assim, aperta no primeiro link na descrição e preenche um rápido formulário, ou aperta aqui no card que vai aparecer, preenche um rápido formulário, a gente vai analisar as suas respostas e te contatar, beleza? Filipão, enquanto o pessoal aqui vai preenchendo o formulário, conta aí qual é a segunda ação que passa nos critérios da máquina de dividendos. Dito isso, vamos para a segunda empresa do vídeo. Essa aqui é uma empresa que ficou quase no 0 a 0 nos últimos 12 meses, contando os dividendos, 4% de alta, sendo que nos últimos 5 anos a gente vê uma alta de 95%, muito explicada pelo período de 2020 até 2021 ali somente. De resto, ela vem de lado. Inclusive, muita gente que dizia que tinha uma névoa sobre a empresa, agora está achando que não tem mais. Pode estar acabando. E o motivo está lá do outro lado do mundo. Uma vez que essa é uma empresa relacionada ao setor de minério de ferro, esse que, por sua vez, é muito dependente do mercado chinês. Atrelado demais à construção civil, a China precisa importar muito aço do restante dos países do mundo e o Brasil é um dos seus principais parceiros. No momento em que a economia chinesa der uma guinada, principalmente na construção civil de novo, o que a gente tende a ver é que as mineradoras do Brasil aumentem sua receita, seu lucro por conta disso e por causa do aumento do preço do minério de ferro também. E aí vamos olhar diretamente para os dividendos dessa empresa aqui. Nos últimos 10 anos, o que a gente vê é um dividend yield que tinha uma média entre 2016 e 2020 mais baixa, ali na casa de 3%, e depois disso, o que a gente tem visto é um dividend yield acima da média, coisa que já foi 8%, mas também já foi 18%. O payout da companhia vem se mantendo estável nos últimos 2 anos ali na casa de 75%, que nunca tinha sido nesse número para a empresa. E aí todos esses fatores juntos fazem com que ela fique com um dividend yield médio nos últimos 3 anos na casa de 14%. Por isso que ela é a 7ª empresa mais bem colocada no ranking da máquina de dividendos. Estou te falando aqui sobre a Vale, código VALE3 na bolsa. E todas as vezes que a gente faz um vídeo sobre a máquina de dividendos aqui, sempre aparece um comentário ou outro. Felipe, Ramiro, mas vocês estão olhando somente para o dividend yield passado da empresa. Vocês precisam olhar para o futuro, o que é que ela vai fazer. E eu entendo esse pensamento, uma vez que é natural de nós, seres humanos, tentarmos ter o controle 100% de tudo que vai acontecer, principalmente quando o assunto é dinheiro. Então o que muita gente pensa é, não me venha com essa de não falar qual é a projeção de lucro para o ano que vem da empresa. Como é que você está falando somente do dividendo passado? E aí eu sempre olho para esse tipo de comentário e me pergunto, poxa, então vamos fazer o seguinte, você sabe o que vai acontecer com o futuro de qualquer empresa da bolsa nesse momento? Porque, cara, se você tiver certeza absoluta, muito provavelmente você nem precisa estar mais aqui no YouTube. Era só você vender sua casa, colocar todo o dinheiro que você tem ali naquele ativo, que você sabe que vai performar bem, calcular o retorno dele e tá feita a sua vida de investimento. Para todo o restante das pessoas, o que a gente tem é dúvida. Ninguém tem certeza do que pode acontecer no futuro. E é justamente para não precisar ficar adivinhando o futuro que todas as nossas estratégias sistemáticas olham para os dados que a gente tem na mesa, nesse momento. E assim, você, eu ou qualquer outra pessoa do mundo conseguem tomar uma decisão baseada em fatos e dados. Além disso, a gente consegue testar e olhar no passado como é que essa estratégia performou. Porque se você olha para esse gráfico de novo e me diz que 25 anos de uma estratégia selecionada desse jeito, performando quase 22% ao ano, não é suficiente para você olhar para aquilo ali e confiar, e ainda assim você prefere confiar em projeções de futuro, então, sinceramente, provavelmente esse cara deve estar entrando no mercado e entendendo que as coisas não funcionam muito bem assim. Ah, Felipe, a estratégia de vocês então é a melhor que tem no mundo? Claro que não. Existem várias formas de investir no mercado. Todas elas podem dar muito dinheiro. O que a gente defende é que você tenha uma estratégia e que você siga a sua estratégia fielmente. Se você quiser conhecer a máquina de dividendos, como ela foi criada, como ela funciona, como a gente encontra as 10 empresas que mais pagam dividendos e 3 empresas que estão atualmente dentro do ranking nesse mês, você pode baixar esse e-book que está rolando aí na tua tela para conferir isso tudo gratuitamente. Ou no segundo link da descrição do vídeo também. Dito isso, vamos para a última empresa do vídeo, essa que também está praticamente no 0 a 0 nos últimos 12 meses. Em 5 anos, a alta foi de 175%, muito parecido. Em 2020 até 2021 ela valorizou e de lá para cá ela está meio de lado. Essa aqui teve um resultado surpreendente no primeiro tri de 2024 e teve um aumento de lucro líquido de 70%, o que foi uma quantia bem considerável. E para olhar para os dividendos dessa empresa, vamos à planilha inteligente de seleção de ações aqui do Clube do Valor e vamos comparar com as outras duas que a gente já citou aqui nesse vídeo. Entre elas, o que a gente vai ver é uma cotação de R$10 comparado com 30,60 das outras duas. O preço por valor patrimonial dessa terceira empresa, que está na casa de 0,66, mais baixo do que os outros, assim como o preço sobre lucro também está mais baixo. Então, por todas as métricas de valuation, a gente vê uma empresa mais barata, mas o que a gente está olhando mesmo aqui é o dividend yield. E o que chama a atenção é que para as 3 empresas, a gente tem um dividend yield muito alto, a MAHLE Metal Leve quase em 30% e as outras duas acima de 10%. E tudo isso acontece enquanto nenhuma das 3 apresenta um endividamento
aproveitamento muito alto. Dívida líquida sobre a geração de caixa medida pelo EBITDA está abaixo de 0,6 para a maioria ali. Você pode baixar essa planilha também para fazer as suas próprias comparações no terceiro link da descrição do vídeo. Lembrando que mesmo que você já baixou no passado, a nossa equipe de gestão de investimentos aqui do Clube do Valor atualiza esses dados mensalmente. Então baixa de novo para ter a atualização. Agora, o que está acontecendo com a média de dividendo dos últimos 3 anos dessa terceira empresa é que ela já passou dos 16%, por isso que ela está na posição número 5 da máquina de dividendos. Estou te falando aqui da Metalúrgica Gerdau, código GOAL4. Bom, foram 3 ações aqui que passam na máquina de dividendos. Diz aí se você tem alguma delas em carteira. E se você tem um patrimônio maior, não perca a chance de apertar nesse botão aqui e preencher o formulário para solicitar uma sessão de análise e diagnóstico de carteira. Sendo que se você quiser conhecer algumas ações que a gente está comprando nesse mês de junho, vou deixar aqui o link para um vídeo bem complementar a esse em que a gente fala nossa outra estratégia de ações baratas. É das isso, um grande abraço e até mais.